Olá, bem-vindo ao mundo das mulheres. Todos sabemos que o sol tem um efeito benéfico sobre o nosso estado de espírito e é indispensável para certas funções corporais, como a síntese da vitamina D. Mas a exposição excessiva provoca o envelhecimento precoce da pele e, além disso, pode ser responsável pelo aparecimento de lesões cancerosas. Ainda que estes cancros só sejam fatais em cerca de 2% dos casos, resta sempre a parte inestética da lesão de que ninguém gosta. Mas quando pensamos em excesso de sol, devemos pensar também nos olhos. Os olhos devem estar sempre bem protegidos, não só para maior conforto, mas também porque os UVs podem causar danos irreparáveis na retina e não só. Para que você se prepare como deve ser para estes meses de mais sol, nós convidamos o João Golão, dermatologista, e o Florindo Esperancinha, oftalmologista. Para juntar-se a nós, ligue para o 214410-433. Olá, boa tarde. Obrigada por terem aceito o nosso convite para falar desta questão do excesso de sol. E é verdade que o excesso de sol os malefícios do excesso de sol são mais ou menos conhecidos no que diz respeito à pele. No entanto, no que diz respeito aos olhos, não serão assim tanto e daí estarem os dois presentes para nós cobrirmos estas duas áreas. No que diz respeito ao João, o que é que nós podemos dizer quanto ao tal síntese da vitamina D que nós falámos no início do programa? Porque é que é importante nós recebermos esta determinada dose de UVs? É importante porque a vitamina D tem uma parte onde é sintetizada ao nível da pele. E, portanto, é através dos raios da fonte solar que se faz essa transformação. Depois é importante para o metabolismo do cálcio, para a síntese. Para o próprio esqueleto, não é? Exatamente. Claro. É sabido também que até se faz fototerapia em casos de depressões, principalmente no norte da Europa, utiliza-se muita fototerapia com UVs, que é para compensar, digamos assim, a ausência de luz do sol durante aqueles 6 meses do ano e, portanto, todos nós também experimentamos, cada vez que o sol sai, de repente parece que nos sentimos melhor. Portanto, todos nós sabemos à partida esses benefícios, esse tipo de benefícios do sol. Mas também já temos sido alertados bastante para os perigos do sol. E quando se fala de pele, porque o João é dermatologista, quando se fala de pele, do que é que nós estamos a falar concretamente em termos de perigos? O perigo mais grave de todos é claro que é o cancro de pele. E que é mortal. Mas não só o cancro de pele, também o envelhecimento cutâneo, claro. E todo o excesso de sol que vamos apanhando é cumulativo. E vai condicionar ao longo dos anos a probabilidade de virmos a ter cancro de pele. Ou seja, há excessos que podemos ter cometido há 20 anos atrás, 30, exatamente. 40 anos, que nos aparecem mais tarde. Exatamente. Poderemos vir a ter, numa fase mais adiantada da vida, poderemos vir a ter cancro de pele, exatamente associado aos excessos da exposição solar que tivemos na infância e na adolescência. Às vezes falar em cancro da pele não tem, infelizmente, o efeito que poderia ter, porque, lá está, não se ouve muitas vezes falar de alguém que morreu com cancro da pele. No entanto, ele é fatal, em alguns casos, é preciso dizer isso, não é? E, para além disso, muitas vezes gastam-se rios de dinheiro em tratamentos de estética para corrigir outros danos que são feitos à pele, não é? Exatamente, nomeadamente o aparecimento de rugas está muito relacionado com o excesso de sol. E acima de tudo, o que é importante, e eu gostava de frisar isso, é acabarmos com o chamado bronzeado, uma forma de ser esteticamente bonito. Temos que acabar com isso, porque não há um bronzeado saudável. Pois. É sempre uma reação, não é, da pele? É sempre uma agressão. O bronzeado a pele está em sofrimento, está agredida, e temos que acabar com essa moda do bronzeado, porque não há nenhum bronzeado saudável. Temos que nos proteger do sol. É uma moda relativamente recente ainda assim, não é? Exatamente. Houve um tempo em que ser branquinho e é muito cultural, era sinal de status. Se formos exatamente, porque as pessoas bronzeadas eram exatamente as pessoas que estavam nos campos a trabalhar, ou os pescadores no mar, e as pessoas brancas eram realmente as pessoas que... Quem tinha mais dinheiro, não precisava de ir trabalhar para... E é também um aspecto cultural, porque se formos para outros países, nomeadamente na Ásia,
toda a publicidade que existe é para os branqueadores da pele. E não que para, engraçado. E andamos nós aqui a querer torrar ao sol e depois a outra metade do mundo anda a querer ficar mais branquinho. Como as coisas estão, de facto. Florindo, nós falámos no início do programa que estes danos que o excesso de UVs causam à pele são mais conhecidos, de facto, no caso da pele, mas os olhos também podem ser muito agredidos por estes UVs. Exatamente. Os olhos podem ser muito agredidos e desde a parte anterior do olho até à parte da retina. Todas as estruturas, e o João já falou sobre a penetração, e a Fernanda, e a Adelaide também, desculpe, também falou sobre a penetração dos UVAs e dos UVBs, e nós temos desde a frente, da parte anterior do olho até à parte posterior, todas as estruturas podem ser afetadas, desde a córnea, o cristalino, a retina, até à própria pele, tal e qual como já foi falado, e portanto várias estruturas do olho são atingidas pelos ultravioletas e têm as suas lesões concomitantes. Então, e que consequências é que podem ter essas tais lesões no futuro? Ou até não, a médio prazo? Podem ter múltiplas lesões a nível ocular, portanto, desde os mesmos tumores da pele na pálpebra, muito frequentes, os carcinomas e os melanomas, tumores na conjuntiva, lesões de queimadura na própria pele, na própria córnea, cataratas, desnascências maculares relacionadas com a própria luz ultravioleta e também lesões na conjuntiva, muito frequentes, por exemplo, nas pessoas que trabalham no campo, que são umas peles a que nós chamamos petrígeos e que são uma consequência também de apanhar muito sol. E que aspecto é que tem, assim, à vista? Isso? É um aspecto de uma pele mesmo que nós vemos como se fosse a crescer para cima da pupila. É isso, chamamos nós um petrígeo. E essa pele está relacionada também, mais frequentemente, e os trabalhadores rurais têm sempre muito mais esse tipo de lesão. Não é obrigatório que seja só trabalhadores rurais, mas qualquer pessoa pode ter. Mas, portanto, é bom que estejamos alertados para essa situação. Nós temos também que nos lembrar que as crianças estão extremamente expostas a estes perigos. Exatamente. O nosso sistema ocular consegue proteger-nos através de uma estrutura que é o nosso cristalino, que é a nossa lente. Esse cristalino no adulto consegue proteger até cerca de 90% dos ultravioletas, mas as crianças não. E, portanto, até aos 10 anos, essas crianças estão muito menos protegidas pelo cristalino e convém, portanto, quando andem na praia, usem bonés de proteção ou óculos que protejam contra os ultravioletas. Nós tivemos aqui o pediatra Paulo Homem, que é colaborador do programa, e ele esteve a falar exatamente sobre esse perigo do excesso de ultravioletas, no caso dos olhos, para as crianças. Às vezes é difícil convencê-los a manter os óculos, não é? É um trabalho. Manter os óculos como outras coisas, na praia principalmente. Coisas, né? Portanto, torna-se difícil, mas, portanto, os pais têm de estar alertados e depois as pessoas farão as opções que entenderem, bem entendido. Claro. João, nós temos estado a falar em UVs, assim, em geral. Quais é que são os UVs com os quais nós nos devemos preocupar? Portanto, o Sol emite uma radiação ultravioleta que faz parte do espectro eletromagnético que se divide em UVC, UVB e UVA. A UVC não nos preocupamos tanto porque é praticamente toda refletida ao nível da estratosfera, portanto a passar pela camada de ozono. Chega-nos a nós a UVB e a UVA. E a sua penetração da pele tem a ver com o comprimento de onda, que é proporcional. Quanto maior o comprimento de onda, mais profundo entra ao nível da pele. Portanto, a UVA atinge as camadas mais profundas da pele, nomeadamente a derme. A radiação UVB está mais associada ao eritema, ao chamado escaldão. E ao cancro da pele. A radiação UVA ao envelhecimento cutâneo, mas hoje em dia também tem despertado muito interesse no cancro cutâneo, que parece que não é assim tão inócuo como se pensava. Daí também terem-se feito muitas recomendações, especialmente aos fabricantes de protetores solares nos últimos anos, para que se aumentasse esse índice? Aumentar o espectro. A proteção contra os UVAs também. Exatamente. Porque eu lembro-me de há uns anos atrás, sei lá, 20 anos, quando se começou a falar mais nesta questão da proteção solar,